Olá, damos continuidade ao nosso estudo do livro Os Mensageiros de André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Este livro que foi publicado em 1944. No último vídeo, que se referia ao capítulo 20, a respeito das defesas contra o mal, nós vimos as defesas desta mansão de cura, esse posto de socorro nas zonas trevosas e umbralinas, a necessidade de preservar o trabalho que lá executam. E nesse capítulo 21 agora, que se denomina Espíritos Dementados, nós vamos ver um pouco do tipo de assistência prestada a certos espíritos que lá se encontram recebendo algum tipo de auxílio, por parte lá de Alfredo e Ismália, sua companheira, e diversos trabalhadores no bem, ok? Então, iniciemos o relato de André Luiz, que nos diz o seguinte: inúmeros servidores acompanhavam-nos o serviço, movimentavam-se carregadores sem conta, conduziam grandes botijas d'água, caldeirões de sopa, vasos de substâncias medicamentosas e geleotas diversas. Mais alguns passos e notei que centenas de entidades se reuniam em vastos albergues, olhos vagueantes e rostos sombrios, parecendo uma assembleia de loucos em manicômio de amplas proporções. Alfredo aconselhou umas tantas providências de serviço à maioria dos técnicos de sopro curativo, os quais se desviaram de nós rumo a edificações situadas em zona diferente. Gentilmente nos explicava que os benfeitores de Campo de Paz localizavam ali grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados do que propriamente perversos. Ou seja, ali eles tratam espíritos que estão mentalmente desequilibrados, como nós vamos ver, não necessariamente espíritos maus, mas com certeza ignorantes das verdades espirituais. Os doentes que tínhamos sob os nossos olhos permaneciam em melhores condições, já se locomoviam e muitos deles já conversavam, apesar do desequilíbrio que lhes assinalava as palavras e pensamentos. Esclarecia-nos sobre as múltiplas obrigações do trabalho de rotina quando algumas entidades se acercaram respeitosas. Senhor Alfredo, disse um velho de barbas muito alvas, estou aguardando o resultado da minha petição. Em que ficamos quanto às minhas terras e os escravos? Paguei bom preço ao Carmo Garcia. Sabe o senhor que venho sendo perseguido durante muitos anos e não posso perder mais tempo. Quando volto para casa, creio esteja o senhor ciente da necessidade de eu voltar ao seio dos meus. Espero minha mulher e os filhos. Vejo nesse relato, nesse início, nós vamos ver mais alguns casos ainda, que espíritos há de que ao desencarnarem não têm essa consciência espiritual e nem perceberam que passaram de um plano da vida para o outro, que estão no lado do plano espiritual e continuam com as suas querelas, os seus problemas que os afligiam quando a época da própria desencarnação. E nós vamos ver agora o trato destas pessoas que Alfredo dá e alguns outros casos interessantes que se colocam nesta mesma situação, o que nós chamamos de inconsciência espiritual. Como excelente médico de alma, Alfredo prestou a maior atenção e respondeu como se estivesse tratando com uma pessoa de bom senso. Sim, Malaquias, você reclama com razão, mas sua saúde não permite um regresso apressado. Você sabe que sua esposa, Dona Sinhá, pediu fosse você aqui tratado convenientemente. Creio que ela deve estar muito tranquila a seu respeito. Suas ideias, porém, meu amigo, não estão ainda bem coordenadas. Temos alguma coisa a mais a fazer. Por que preocupar-se tanto assim com as terras e os escravos? Primeiramente a saúde, Malaquias. Não esqueça a saúde. O velho sorriu, como o doente apoiado na firmeza do otimismo do médico.
Reconheço que as suas observações são justas, mas meus filhos não se movem sem mim, são preguiçosos e necessitam da minha presença. Mas, doutrinando sutilmente o pobre velhinho, o administrador objetou. Entretanto, de onde vieram os filhos para os seus braços paternos? Não vieram das mãos de Deus? Sim, 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 afirmava o ancião, trêmulo e satisfeito. Pois é isso, Malaquias. Chegam instantes na vida em que precisamos devolver a Deus o que a ele pertence. Além do mais, seus filhos são também responsáveis. E se forem ociosos, responderão pelos males que criaram em torno de si mesmo. Por agora, é indispensável que você se refaça, aclare as ideias e sossegue o coração. O velho sorriu confortado, mas antes que pudesse falar de novo, um cavaleiro, denotando o nome a prume, adiantou-se exclamando: E a solução do meu processo, Sr. Alfredo? Sinto-me prejudicado pelos parentes de má-fé. Minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos primos. Segundo já lhe fiz ver, meu quinhão é superior aos demais. Soube, todavia, que o Visconde de Cairu interpôs toda a sua influência contra mim. Ninguém ignora tratar-se de um grande velhaco, que não poderá ele fazer com as artimanhas políticas. Está mal informado a meu respeito. O senhor enviou meu pedido ao imperador? Note que este companheiro lá, desequilibrado, como diz o título deste capítulo, Espíritos Dementados, mantém ainda após o seu desencarne as questões que o preocupam tanto com respeito à herança, e a gente sabe que essa é uma questão que aflige a muitas famílias, e que ele ainda faz referência ao Visconde de Cairu e ao próprio imperador Dom Pedro II, Este livro, como nós dissemos no início, foi publicado em 1944, várias décadas após o desencarne deste senhor que ainda se encontra preso ao Segundo Império. E aí esclarece Alfredo: Eu já expedi a mensagem com carinho fraternal. O imperador certamente levará em conta a solicitação. Entretanto, a demora é muito grande, falou o cavaleiro impaciente, como se estivesse diante de um subordinado vulgar. Mas, meu caro Aristarco, respondeu o administrador muito calmo, acredito que você está sendo experimentado para conhecer a grandeza da herança divina. Que valem os patrimônios terrestres ante os patrimônios imperecíveis? Não pense no que tem perdido, medite nos bens sublimes que poderá alcançar diante da vida eterna. Esqueça os primos ambiciosos e o Visconde que não o compreendeu. Terão eles de deixar quanto possuem no campo transitório, a fim de prestarem contas à divindade divina. Nunca pensou nisso? Notem que a fala de Alfredo, mais do que contrariamente do que concordar com as demandas insensatas desses espíritos demendados, ele sutilmente vai colocando esclarecimentos a respeito das verdades espirituais, das verdades divinas na mente desses espíritos, o que provavelmente se transforma num tratamento, às vezes de longa duração, de longo tempo, mas que sutilmente vai penetrando na mente desses espíritos, que quando reequilibrados, com certeza estarão minados nas suas ideias, com as ideias mais espirituais. Aristarco, então, após esse esclarecimento, pareceu perder por momentos a inquietação, sorriu fracamente e respondeu: É verdade, os tratantes morrerão. Uma senhora, mostrando-se aflita, pôs-se na nossa frente e interpelou ativa: Senhor Alfredo, peço-lhe não me retenha aqui. Meu marido é o nosso próprio adversário. Prometeu perseguir as filhas tão logo me ausentasse de casa. Aqui permanecendo, estou certa de que ele nos dissipará os bens, desmoralizar-nos-á o nome. Por favor, autorize o meu regresso. O coração me diz que as filhinhas estão desesperadas. Convenço-me que cada vez mais de que minha moléstia teve origem nesse estado de coisa. Já sei, minha irmã, respondeu nosso amigo com a mesma solicitude. No entanto, que adiantaria regressar tão fortemente atormentada?
Não será melhor curar-se, tranquilizar o espírito para ajudar as filhinhas com eficiência? Mas nem sequer sei onde estou, reclama a pobre senhora, torcendo as mãos. Creio me tenham trazido ao fim do mundo para tratamento de uma simples perda de sentidos. Essa é a ideia que ela faz de que tenha tido um desmaio, quando na realidade ela desencarnou. Todavia, ninguém a maltrata, disse o interlocutor bondosamente. E seu caso não é tão simples como parece. Tenha calma. Os laços consanguíneos são edificantes, mas acima deles vibra a família universal. Há criaturas suportando fardos muito mais pesados que o seu. Aprenda quanto esteja em suas possibilidades a desfazer-se das aquisições passageiras para ganhar os eternos bens. Notem, como já dissemos anteriormente, a sutileza nos esclarecimentos que Alfredo dá para reequilibrar as mentes desses espíritos dementados. A infeliz não sorriu como os outros, fechando-se em sombria catadura, afastou-se pesadamente, olhou fulgurantes de cólera como se a mente estivesse cravada muito longe, incapaz de qualquer compreensão. Adiantaram-se outros enfermos, mas o administrador falou em voz alta. Não posso atender a todos no momento, depois de amanhã serão recebidos para explicações. E voltando-se para nós, esclareceu a sorrir. No círculo carnal seriam todos absolutamente normais. No entanto, aqui são verdadeiros loucos. São desencarnados que por muito tempo se agarram aos problemas inferiores. Note esse esclarecimento de Alfredo, que se a gente coloca estas demandas que esses três espíritos fazem, se estivessem na Terra encarnados, diante de algum juiz, de alguém que pudesse lhes ajudar, são reclamações que, no entender deles, seriam bastante justas e qualquer pessoa os encarariam como pessoas normais, reclamando das suas terras e dos seus escravos que estavam sendo tomados, da herança naquele que acreditava estar sendo prejudicado, naquela cujo esposo ela não confiava e tinha receio pela segurança das suas próprias filhas, E nesta mudança de plano de reclamações que seriam normais, em espíritos normais, no plano dos espíritos, nós sabemos que isso passa a ser uma demência, num sentido que não tem mais razão de ser. Por isso que nós sempre, nestas obras de André Luiz, que Chico nos afirmou, de que são obras para o nosso despertamento espiritual, isto nos esclarece que a verdadeira vida é do plano dos espíritos, que aqui são situações momentâneas que atravessamos para o nosso desenvolvimento, para a nossa própria evolução. Mas dando continuidade, Alfredo continua falando sobre esses espíritos que ali são dementados. Reclamam providências sem falar no ensejo da iluminação que menosprezaram. Acusam os outros sem relacionarem os próprios erros. Procurei ouvi-los para lhes dar uma ideia do nosso trabalho aqui realizado. No setor dos que se desequilibram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores. E aí ele vai explicar a essência, a razão da qual estão presos esses três espíritos nessas suas preocupações. Alfredo esclarece: não é crime interessar-se alguém pelas atividades rurais, pela recepção de uma herança, pelo bem-estar da família, que, como nós vimos, aqui seria normal. Mas, no fundo, o velhinho que reclama terras e escravos nunca pensou senão em tirania no campo. O cavaleiro que aguarda a herança deseja lesar os próprios primos. E a senhora que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico desencarnou quando pretendia envenenar o marido às ocultas. Veja que no subconsciente, das vontades que o espírito mantém, onde ele reclamam interesses que lhe estão sendo negados, na realidade eles muitas vezes são os verdadeiros criminosos, ou almejavam obter vontades
que é fruto dos nossos orgulhos e do nosso egoísmo. Conheço-lhes o processo um a um, diz Alfredo. Acordaram de longo sono na inconsciência e julgam-se ainda encarnados, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. Eu estava assombrado, diz André Luiz, expressando minha profunda admiração, e perguntei: e esses doentes demoram-se aqui? Como alcançam o posto? Gentil como sempre, Alfredo respondeu: eles foram recolhidos em pior estado. Já estiveram em pesado sono durante muito tempo e vão readquirindo a memória gradativamente, até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos de Campo da Paz, a fim de receberem maiores auxílios e necessidade de esclarecimento. Pronto, aqui termina esse relato de André Luiz a respeito destas mentes dementadas, e aqui ele já dá o entreveiro do próximo capítulo 22, que vai tratar os que dormem, né? Isso fica para o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.